O plenário do Supremo Tribunal Federal recomeçou o julgamento de 5 ações diretas de inconstitucionalidade e 2 medidas cautelares contra uma lei complementar de 1993 e uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral publicada no ano passado, que determina o número de deputados federais e de integrantes das assembleias e câmaras legislativas para as próximas eleições. Essas iniciativas reduziram as bancadas de 3 estados na Câmara dos Deputados. As ações começaram a ser julgadas na sessão da semana passada. Elas questionam a Lei Complementar 78 de 1993 e uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, com base na norma, atualizou o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Com a nova formação, já válida para as eleições desse ano, 3 estados vão passar a ter menos representantes na Câmara Federal. O ministro Gilmar Mendes, relator da maior parte das ações, votou pela improcedência dos pedidos. Segundo ele, a lei complementar em questão e a resolução do TSE são constitucionais. Para o ministro, o total de representantes na Câmara deve levar em consideração a população de cada estado e não o número de eleitores. A alegação segundo a qual a representação dos entes federados na Câmara dos Deputados deve levar em conta o número de eleitores não encontra guarida no texto constitucional vigente, que assegura a referida Casa Parlamentar a representação do povo, bem como que o cálculo para a distribuição de suas cadeiras deve obedecer à proporcionalidade das respectivas populações das unidades da federação, dentro dos limites impostos pela Constituição. Em relação à competência do TSE em definir o número de representantes de cada estado e do Distrito Federal, o ministro ressaltou que o Tribunal Eleitoral apenas faz os cálculos conforme estatísticas do IBGE. O TSE apenas realiza os cálculos com base nos parâmetros previamente fixados pela Constituição e pela lei complementar. O relator também votou para declarar imediatamente inconstitucional o Decreto Legislativo 424 de dezembro de 2003, que tornou nulo os efeitos da resolução do TSE. Esse ponto foi analisado em uma ação declaratória de constitucionalidade da mesa do Senado Federal. Propostas de decretos legislativos dessa natureza, bem como a malsinada PEC 33, subvertem a organização e a independência dos poderes dispostos no texto constitucional e violam a própria democracia brasileira, tal como desenhada pela Constituição de 88. As ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas pelos governos do Espírito Santo e da Paraíba, além das assembleias legislativas do Piauí e de Pernambuco e da mesa da Câmara dos Deputados. E a repórter Carla Lucena, que acompanhou os trabalhos, tem os detalhes do restante da sessão de hoje. Carla, os ministros chegaram a algum entendimento? Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. Então, após o intervalo, a ministra Rosa Weber, que também é relatora de uma das ações, divergiu do ministro Gilmar Mendes. Para ela, a Lei Complementar 78 de 93 é inconstitucional. A ministra também considerou que não cabe ao Tribunal Superior Eleitoral definir qual o número de deputados para cada estado. Vamos ouvir agora um trecho do voto da ministra Rosa Weber. A Lei Complementar 78, observada a sua dicção, em absoluto, a meu juízo, atribui ao Tribunal Superior Eleitoral, e nem poderia fazê-lo, a meu juízo, por se tratar de competência constitucional indelegável do legislador complementar, a definição dos critérios, a escolha dos critérios para a realização dos cálculos da representação, atribuindo-lhe tão somente a feitura desses cálculos a partir de dados estatísticos fornecidos pelo IBGE. E em seguida, os demais ministros votaram em relação ao decreto legislativo do Congresso Nacional que sustava os efeitos da resolução do TSE. Por unanimidade, os ministros consideraram que este decreto é inconstitucional. Já sobre as ADIs, por maioria, com placar de 7-3, os ministros consideraram que a lei complementar e que também é inconstitucional e que o Tribunal Superior Eleitoral não tem a atribuição de definir o número de deputados para cada estado, mas o julgamento ainda não foi finalizado. Na próxima sessão, os ministros vão analisar uma proposta da ministra Rosa Weber de modulação dos efeitos da decisão.
Voltamos ao estúdio, William.